Se a gente começar a olhar todas as coisas, tudo é um ponto. Você olhar tudo, tudo parte de um ponto, tudo volta para um ponto e tudo é um ponto. Ou seja, esse ponto, esse centro. Se a gente olhar quando a pessoa vai embora daqui, os relatos que tem, experiências que voltaram, né? Experiência pós-morte, né? Que a pessoa vê o corpo e chega em determinado momento, vê o hospital, vê o que está acontecendo na sala, vê o que estava acontecendo até em outros lugares que as pessoas estavam falando. E daqui a pouco ele se vê num túnel. Ele vê uma luz e vê um túnel. E vê indo em direção desse túnel. Tem até relatos de pessoas que viram no final desse túnel entes queridos que estavam do outro lado esperando. Então, se você parar para ver todo o nosso corpo, a gente, por isso que fala que a gente está aqui de passagem, né? Porque é um túnel, né? É um ponto, é um túnel, é uma passagem, né? Entre um ponto e outro. E, na verdade, por isso que até a Bíblia começa com a Bereshit. Bereshit, a primeira palavra é Beit. Beit é o número 2. Então, na verdade, ele começa com o número 2. Até para você ver isso daí, um ponto, você tem o ponto branco no centro, que é a luz, né? E ao redor é o preto. Mas se não tiver o preto, tudo é branco e a gente não tem discernimento. Então, o um só é o começo e o fim de tudo. Quando a gente nasce também através de um tubo, né? Ou seja, né, a gente vai passar pelo a barriga da nossa mamãe e vai passar, né, por esse tubo. Então a gente nasce através de um tubo, está num tubo, nosso corpo também é um tubo, né? Todo o nosso corpo é um tubo. Na anatomia, no estudo de anatomia, a gente fala isso daí, né, que Deus colocou todo o nosso corpo tripartido, em três ou quatro partes, mas geralmente é tripartido. A gente tem três divisões em tudo, na mão, no intestino, é tudo tripartido, né? Então, essa parte, quando a gente está nessa passagem, o nosso corpo é um tubo, como eu estava falando. Então, o que que acontece? O que gera muitas vezes doença é uma curva de rio onde que a gente fica algo parado ali, tem alguma estagnação. Então, isso daí com uma curva de rio que vai fazendo o quê? Vai colocando sedimentos naquele lugar, e vai ficando uma energia parada. Então, rege uma doença por um acúmulo, ou seja, até no corpo, essa circulação, quando ela tem alguma, por exemplo, um choque emocional que uma pessoa tenha, tem umas células no fígado chamadas astrócitos que elas interrompem muitas vezes a irrigação de um lugar, uma parte do fígado. Quando isso acontece, a pessoa começa a ter uma memória que ficou acessada ali naquela parte. Então, como a gordura que era para gerar energia começa a ficar depositada naquela parte do fígado como uma proteção para aquele tecido. Mas a irrigação fica minimizada. Então, quando a pessoa está emagrecendo, a gente percebe isso, que muitas vezes começa a vir memórias de coisas, emoções que estavam guardadas, que naquele momento então podem ser trabalhadas, entende? De qualquer forma, então, o um, por si só, ele joga o dois, né? Então, visto até dessa forma, tudo veio pela, pela ciência, vamos assim dizer. Uma das teorias é exatamente que tudo veio de um grande estrondo, vamos dizer assim, o Big Bang. E não foi bem assim, mas tudo bem. Esse Big Bang, tá? Ou essa ideia desse Big Bang, de uma concentração de energia muito grande, né? São duas forças, então. Uma força negativa, né? E outra força positiva. A força de destruição, né? Engraçado, ela é positiva. Por quê? Porque é um triângulo, como está aqui, ó, no desenho voltado para o alto, ou seja, esse triângulo que está voltado para o alto, ele pega, imagina que aqui embaixo a gente tem a matéria, né? E aqui em cima o espírito. O espírito é mais sutil que a matéria, né? O corpo físico, o denso.
Da mesma forma, a gente percebe naquela situação onde que a gente consegue ficar um mês sem comer, vamos dizer, 15 dias sem tomar água, alguns poucos minutos sem respirar, e nem um milésimo de segundo sem o nosso espírito. Então, as coisas que são mais sutis, aliás, são mais importantes na nossa vida, enquanto que as mais grosseiras, elas são as menos importantes. Mas como a gente está no físico, numa alma animal, a gente busca a preservação da vida. E o animal busca, na parte do instinto, a preservação da vida. E a perpetuação dela, através da procriação, através de proteger o nosso dinheiro, proteger a nossa casa, proteger os nossos entes queridos, tá? Mas, na verdade, a gente veio limpar, no meu conceito, a gente veio limpar ou reparar coisas que prendam a nossa alma, que prendam, ou que prendem a gente muito nesse estado só animal, de modo a sutilizar. Então, o físico é muito importante, nosso corpo é muito importante, nosso dinheiro, as nossas coisas são muito importantes, porque elas são um veículo para a gente conseguir não precisar mais nada disso. Está livre até disso. Porque aqui também, da mesma forma que tem coisas positivas, tem coisas muito ruins. A gente tem processo de dor, de mágoas, más águas, uma série de coisas, traumas que a gente pode adquirir nessa vida que precisam ser limpos, né? Para quê? Para que a gente não fique preso a muitas vezes padrões negativos que trazem essa patogenesia ou essa não circulação, tá? Então, nesse ponto aqui é representado como um buraco negro. E o buraco negro, né, muitas vezes até em Shiva, representações de Shiva, que é o deus da destruição na parte hindu, ele coloca Shiva como uma representação da lua na cabeça, e em alguns ele aparece até um buraco negro, como uma espiral. E essa espiral que suga tudo, suga até a própria luz. Então, a ideia é que o buraco negro, ele pega toda a matéria e comprime, vamos dizer, a matéria, ou seja, ele chega e sutiliza, ou seja, ele vai sutilizando, vai tirando, mas ele separa, né? E em outro espaço, tem outra teoria falando de um buraco branco, ou seja, que ele vai gerar uma nova, em outro ponto é o ponto de passagem, ou seja, o buraco negro seria um ponto de passagem de um universo a outro, aonde que tudo é sugado dentro desse universo e é passado para outro universo, outro plano existencial, tá? Como todo o universo foi um único verso dito por Deus, né? Então ele criou tudo, todo esse universo local é um único verso. E a outra força, que é essa força do lado direito, ela pega uma energia do sutil e traz ela para o físico. Então ela é colocada como uma energia negativa. Não entenda negativo como ruim e positivo como bom, tá? Vamos colocar só como negativo. Por quê? Porque ele traz uma força de materialização. Como enxergar a barriga de uma mulher grávida? Na radiestesia, a gente vê muitas vezes a barriga da mulher grávida como negativa. O pessoal entra em desespero, nossa, mas está com problema o feto. Não, é porque ele está sendo formado, então tem muita energia de materialização, percebe? Então se torna uma energia negativa, não que ela seja ruim. Pronto. Então percebe a direção disso, que a direção tem uma dualidade aqui para chegar numa unidade. É como se fosse um funil. E da mesma forma, do outro lado, existe o espírito em cima e a matéria. Então, o espírito percebe, toda vez que você está no plano mais sutil, que nem você vê a aura marca o corpo. Então, para o espírito entrar dentro do corpo, ele tem que ser meio que espremido, ele tem que ser condensado, percebe? Tem que ser compactado para conseguir entrar no corpo. Tanto é que a vibração da aura do corpo humano, ela se expande ao redor. E as pessoas conseguem perceber isso, porque ele tem que ficar comprimido. Então, da mesma forma, a Kabbalah fala isso também, que Deus, na verdade, ele vai se comprimindo, se compactando para
que ele consiga ser visível, ser palpável, ser, entende? Ele vai se comprimindo, entende? Para nós é muito difícil entender isso, até para ver assim, como a gente pode enxergar a luz do sol? A gente não consegue enxergar por muito tempo, mas a gente consegue enxergar o reflexo da luz do sol através da lua. Então, percebe que muitas coisas a gente não consegue, a gente nem aceita. Por quê? Porque isso bate no nosso emocional e determinadas coisas a gente não aceita. A gente fica com raiva, a gente fica com medo, a gente sente uma sensação ruim. Então, o que que acontece? A gente evita, a gente se afasta. Então, nesse contexto, não é Deus que se afastou da gente, a gente se afastou de Deus. Então, nessa forma, quando a gente se afasta do divino, a gente sofre, porque a gente fica num lugar onde cada vez mais matéria existe. Quanto mais matéria existe, a gente entra mais nesse padrão dessa alma animal, né? E nessa alma animal, a gente fica nesse padrão de preservação da vida. E entra na parte de instinto. Então, as pessoas agem e reagem somente por instinto. Então, fica uma coisa assim: eu te elogio, você fica feliz, eu te critico, você fica triste. Percebe quão frágil isso é? Ou seja, eu fico bem se alguém me elogiar, cara, mas esse elogio não quer dizer nem muitas vezes que seja sincero, percebe? Pode ser até uma coisa manipulatória do outro, né? Eu vou te elogiar porque eu tenho algum interesse com isso, né? A pessoa está querendo te enganar. Então, o que que acaba acontecendo? Isso é a alma animal, que é conhecida como Nefesh Berredit. E a parte que a gente tem uma faísca divina, que recebe entra nessa alma animal, é Nefesh Elokit, ou seja, que recebe de Deus através da natureza, de Elohim, que preserva a vida, né? Ou seja, tudo existe, tudo está manifesto aqui no reino da ação ou das almas, através da luz divina. Ele mantém a vida. Sem essa energia, nada existiria. Sem o que a gente conhece como éter, ou a parte etérica, o quinto elemento, ou seja, o que dá vida à natureza. Por isso que tem um fogo que é colocado como fogo que a gente acende uma fogueira, e tem o fogo do espírito. Esse fogo do espírito, essa chama do fogo do espírito alimenta o nosso calor interno, alimenta o nosso coração. Aonde que muitas vezes a gente tem a razão, né? Então, por que que essa pessoa está me elogiando? Percebe? Eu não me sinto bem com esse elogio, ou não me sinto bem com essa crítica. Mas por que que eu não me sinto bem? Ou seja, começa um questionamento a respeito daquilo. Essa pessoa, ela está querendo meu bem ou não? Percebe? Então tem um sentido, tem essa faísca divina e que faz sentido a vida. Então, na verdade, essa nefesh, que é essa alma animal, com essa faísca divina, tem a possibilidade da gente chegar e estar mudando as coisas, mudando nossa forma de ser e de estar aqui na Terra. Né? Porque a gente não é aquilo que a gente pensa. Tampouco a gente é esse corpo. Nós somos, na verdade, o nosso corpo nos representa, como o nosso coração, nosso chakra cardíaco é representado pelo nosso coração. Mas o chakra cardíaco não é o coração. Ele só é representado numa dimensão inferior, que é como a nossa, o chakra cardíaco. Percebe? Tem uma diferença nisso daí. Da mesma forma, então, essa imagem que a gente tem no espelho, que a gente se olha todo dia no espelho,
uns mais, outros menos, né? Mas essa imagem do espelho não somos nós, é como nós estamos, não como nós somos. Então, a ideia, é, através do Espírito, que é colocado como um sopro divino, o Ruach, é encontrar com a parte da alma que está mais ligada a Deus, que está mais próximo de Deus, que é colocada como Neshama. Então, isso é visto também como duas águas. A água de baixo é a água que está ligada à vida. Percebe que a gente veio no meio da água, né? A gente nasceu numa bolsa de água. 72% do nosso corpo, em média, é água, é líquido. Então, a água está relacionada à vida. Isso no alfabeto hebraico tem vários, junto com a gematria, que é vamos dizer, a numerologia cabalista, ela vai te mostrando isso daí. Essencialmente aqui, quando a gente começa a ver a dualidade, a gente percebe essas duas coisas. Então, o dois não representa, o um é o que é, né? Não existe nada, tudo é ele, tudo volta a ele, tudo que existe é ele. No dois, a gente começa a ter discernimento a respeito das coisas, é a dualidade. Então você vê positivo e negativo, você vê claro, você vê escuro, você vê verdade, mentira e por aí vai. Mas percebe que o 2, ele é um número passivo. Não existe um movimento, você vê uma dualidade, né? Mas você não quer dizer que você escolheu um caminho ou outro. Já no 3, se você tem o direito ou esquerda, você pode escolher para a direita, esquerda, para cima, para baixo, para qualquer direção, percebe? Você forma um triângulo. Então, o triângulo é como um funil, percebe? Onde que aqui você tem uma dualidade embaixo. Você tem dois pontos, né? Você tem uma bolinha aqui, se fizerem bolinhas, fica uma bolinha desse lado, né? Outra bolinha desse outro lado e outra bolinha aqui, são três pontos. Então a gente caminha dessa dualidade aqui embaixo para uma unidade, como se fosse um funil. Então, nessa experiência que a gente tem aqui embaixo na matéria, ela serve para eliminar essa dualidade, para chegar a uma unidade. Isso acontece várias vezes ao decorrer da nossa vida, ou seja, é, coisas ruins, por exemplo, vamos dizer, passa por uma coisa ruim, daqui a pouco você passa por uma coisa boa. Você extrai aquilo que é ruim, compreende o que gerou isso, um karma ruim, vamos dizer assim, uma ação ruim, o que gerou ela, como gerou. Você muda essa ação, você gera um karma bom. Né? E então você compreende o que gera a ação. Né? É como o ego gera a dor, então, é aquele que gera a dor, porque ele se afasta do divino. Se o divino é o todo, quando a gente se põe preso ao eu, só eu, a gente se prende às nossas vontades, e as nossas vontades, ela entra muito nesse aspecto dessa alma preservativa, percebe? Nessa parte que entra nessa preservação. Então, a gente entra muito nesse modo animal de preservação. Então, tudo está ligado ao corpo, tudo está ligado aos desejos, tudo está ligado à carne, tudo está ligado só a essa vontade. Não que isso seja ruim, mas só isso é um exagero, percebe? Então, o que faz a diferencial de nós como seres aqui na Terra é que nós somos seres humanos, ou seja, animais humanos, que nós temos uma faísca do divino dentro de nós. A gente pode expandir essa faísca, entrando em contato com os espíritos, compreendendo o que gera, né, toda a necessidade da vida, ou essa dimensão, esse mundo que nós estamos, para que a gente possa galgar, então, mais leveza, mais sutileza, e com isso ter um livramento para entrar num plano onde que a realidade não seja tão dura ou sofrida. Se por um lado a gente tem grandes alegrias aqui, também da mesma forma a gente tem grandes tristezas, percebe?
E isso tem muito a ver com relação ao apego, né? Então, a gente veio se apegar às coisas, né? A gente veio ter as coisas. Isso é bom, mas a gente tem essas coisas para abrir mão delas. A gente tem o corpo. E a pessoa que é muito apegada ao corpo, ela sofre. Quanto mais apegada a pessoa é apegada ao corpo, mais ela sofre. Você vê aquelas coisas. Uma vez um, tinha uma empresa de pesquisa. E era engraçado. Uma vez a gente foi no shopping em Guatemi, no quiosque da Lancôme, fazendo uma pesquisa para eles. Tá? Aí, se você colocava uma mulher bonita, geralmente pesquisadora não tem tinha grana, né? Entrevistadora. Aí chegava, nossa, aquelas velhas lá que passavam, tinha as velhas lá que chegavam lá, cheia de grana, pulseira de ouro, não sei o que lá. Nossa, elas faltava tratava as meninas que nem fosse cachorro. Aí falar, pô, aí caiu a ficha, né? Falar, pô, mas como é que pode, né? A velha toda esticada. Não podia nem tomar injeção que esgarçava de tão esticado que estava o couro dela, tanta plástica que ela fez, passando creme de 300, 500 mil reais. Aí vem uma menina lá, toda bonitona, pobre, e fala, puta, fica puta. Aí começamos a colocar gay. Era a melhor coisa, né? Eles respondiam todos os gays, conseguiam, ah, você tá linda, tá maravilhosa, você é fantástico, e pronto. Elas respondiam sobre a pesquisa. O que acontece é isso, percebe? Então, a pessoa fica muito apegada ao corpo, depois ela vai sofrer muito, né? Da mesma forma que a gente é apegado a um carro, daqui a pouco o carro quebra. Ou seja, tudo no material, ele vai sucumbir à ação do tempo. Então, você percebe isso em tudo, né? Tem uma frase do Carlos Drummond que eu acho fantástica, que o homem constrói monumentos para cultuar, o homem planta monumentos e na ação do vento colhe ruínas na pousada dos ventos. É bem isso mesmo, ou seja, tudo vai virar, se você percebe isso, que tudo vai virando pó, é a ação do tempo, tudo vai, se a gente não mantém, tudo esfarela. Tem até um vídeo, né, um documentário falando, né? Acho que era na Geo no Discovery, falando exatamente isso. Quanto tempo ia ficar a humanidade se o homem não mantesse ela, né? Você percebe que aí, em questão de poucos anos, a natureza toma conta de uma estrada, toma conta de um prédio, toma conta de tudo e tudo, né? Daqui a pouco você vê uma mata virgem. Ela vai tomando conta, e quando você vai ver, ela já tomou conta de tudo. A natureza, ela toma conta de tudo. E daqui a pouco você vai vendo que toda essa civilização, os restos dela vão ficando abaixo da terra, né? Então, tudo está fadado a essa ação do tempo, né? Então, a gente veio nessa passagem. Então, compreender essa dualidade. E que no terceiro ponto é um ponto ativo, ou seja, a gente pode escolher isso. Ou, da mesma forma, caminhar da matéria para o espírito, ou do espírito para a matéria. Por isso que o pessoal fala no materialismo. Não que essencialmente o materialismo seja ruim, seja negativo, mas percebe que você está colocando uma energia espiritual para uma ação material. E que você tem que ter um equilíbrio entre a direita e a esquerda. Ou seja, que essa energia que você colocou na matéria, que você se apegou a ela, aí chega um momento que você vai ter que desapegar dela para encontrar uma coisa mais sutil. Porque não adianta de nada, né? Tipo aquela coisa, comprou a churrasqueira para trazer os amigos. Aí os amigos vêm e daqui a pouco estraga a churrasqueira. E você olha e fala, bom, chato, mas que se dane, deixa a churrasqueira. Eu comprei a churrasqueira justamente para os amigos. Senão a churrasqueira perde sentido, percebe? Então, essa dualidade, estou no terceiro ponto, na parte trina, ela tem a solução para a matéria. Então, aí, na parte espiritual, tem duas forças, vamos colocar assim. Ah, o um é o divino, o dois tem a ver com Beit, tem a ver com uma casa para esse espírito. O três fala do patriarca, fala daquele que promove a abundância.
é o tzadik, é o sábio, é o justo, tá? O que acontece? Então, aqui colocado também como Brahma, né? O espírito de Brahma, Shiva e Vishnu, né? O Criador, a destruição e a manutenção da vida, ou a criação. Isso é Pai, Filho e Espírito Santo, também pode ser colocado dessa forma. Keter na Kabbalah, Rock e Binah, ou seja, a Keter é a coroa, a cabeça, né? O Criador. Aqui, Rockman é a sabedoria suprema e Bina, a inteligência, ou pode ser colocado também como espírito. Ou seja, tem uma inteligência. A inteligência tem um aspecto mental, mas a inteligência é dual. Ela questiona tudo e todos. Mas a gente percebe que a gente questiona muitas coisas até conhecê-las. Quando a gente conhece, a gente não tem tantas perguntas, percebe? Ou não tem, ou cessam todas as perguntas. Então, aquela coisa, como é que é, costumo brincar falando de bracatomba, né? Mas o que que é bracatomba? É uma fruta, como é que é? Ah, é parecida com maçã, é parecida com isso, é parecida com aquilo, é parecida com aquilo, com jaca? Não, não. É mais parecido com banana. Mas você só vai saber o que que é bracatomba quando você encontrar a bracatomba, se existisse uma fruta com esse nome, percebe? Aí você vai saber o gosto, o cheiro, se você gosta ou não, o que te atrai, o que te repulsa, né? Então, esse contato. E o 3 então, ele fala também nessa parte divina, aqui é a morte, percebe? Porque a espiritualidade também, ela rege o fim da matéria. Ou seja, a não necessidade mais de um plano material tão denso. Então, essa parte, o fim da matéria, seria a morte. Então, a morte se torna uma coisa positiva, porque ela elimina uma parte densa para uma parte mais sutil. Então, Shiva aparece na cultura hindu dessa forma, ou seja, aquele que mata, aquele que destrói. Mas o que que a gente pode entregar de negativo nessa parte? O nosso ego. Aonde o nosso ego a gente percebe ele como negativo, né? Qual parte a nossa avareza, as nossas tristezas, as nossas mágoas, as nossas decepções, e por aí vai fora, né? Entregar a morte, ou seja, compreender o que gerou isso, né? E compreendendo esse espírito, ou seja, aquilo que dá vida a isso daí, a gente suprime isso daí. Então a gente evita essa ação negativa, então a gente para de nutrir. Então as coisas, da mesma forma, elas continuam existindo conosco porque a gente as nutre. Muitas vezes a gente nutre uma raiva, a gente nutre o nosso medo, a gente nutre determinadas coisas, né? Elas são ativadas, né, por coisas externas, sim, mas percebe que você tem medo da sombra enquanto a sombra para você não é clara. A partir do momento que a sombra é clara, você pode respeitar ela, mas você vai se precaver, você vai saber lidar com ela, então você para de ter medo, né? E quando você elimina isso, aí você ganha essa sabedoria suprema, né? Você entra em contato, tudo fica claro. Então, isso daqui também ao encontro do Criador. Então, tem esse movimento, como se fosse um, um aspecto assim, né? Então, da morte caminha para o nascimento, um renascimento aqui, e esse renascimento caminha para o encontro com o divino, se despertar uma parte nessa Neshama, nessa alma superior. E essa alma superior aí, vai trazer aqui novamente mais luz para baixo, onde a gente vai descobrir novas coisas a serem transformadas e novamente esse ciclo vai acontecendo, tá? Aqui no caso do Criador, né, nessa esfera de cima, ele fala de uma coisa assim, o sacrifício pela humanidade, tá? Essa história do sacrifício pela humanidade fala de uma coisa assim, onde que você entrega ou faz alguma coisa para o outro em gratidão a Deus, sem querer nada em troca, nenhum obrigado. De preferência que a pessoa nem saiba que foi você que fez isso.
Então, a ideia do dízimo, mais para frente, a gente fala a respeito disso, porque isso daí não é só uma questão financeira, é muito mais do que isso. Não necessariamente é dinheiro, tá? Então, quando você faz sacrifício pela humanidade, percebe que você faz essa benevolência, é a mesma coisa que Deus fez com a gente, ou seja, Ele nos deu a capacidade, nos deu a vida, nos deu uma série de condições, e nós chegarmos até onde nós estamos aqui agora, né? E com isso, então, a gente tem a possibilidade hoje, já que a gente está no plano da ação, de fazer uma ação positiva, de fazer um karma positivo, uma ação positiva. E que, claro, essa ação positiva vai trazer frutos. E a gente vai perceber, quando a gente recebe mais luz, a gente começa a perceber mais coisas negativas. Isso se torna até uma coisa interessante de se ver. Porque a gente percebe isso. Teve um amigo uma vez que falou: ah, cara, eu vou abrir mão dessa coisa de espiritualidade, porque eu só estou me ferrando com material. Eu parei, pensei e falei: é verdade, né? Porque acontece o seguinte, mas isso não quer dizer que isso está acontecendo por causa da parte espiritual, mas é uma consequência. Se antigamente a gente não via maldade nas coisas, porque a gente tinha uma lâmpada de 20 watts em casa, você vai aumentando a sua espiritualidade, você vai botando uma lâmpada de 40, 60, de 100 watts. Será que você vai ver as coisas da mesma forma? Não. Então, muitas coisas que pareciam limpas, você vai ver que não estão tão limpas. Muitas coisas que você parecia que eram bonitas, você vai ver que elas estão imperfeitas. Então, com isso, você sempre está sendo convidado a gente se melhorar. Então, claro, ele estava recebendo mais luz, ele estava vendo mais coisas negativas, né? Coisas que precisam ser melhoradas, né? Então, para ele, muitas vezes, uma mentira antes era normal, exagerar uma história era normal, e por aí vai. Mas nessa parte, quando começa a entrar nessa parte espiritual, a gente percebe que uma mentirinha não é uma coisa boa. Exagerar uma história não é uma coisa que diga a verdade, percebe? Fazer uma maledicência para o outro não é uma coisa legal, é uma coisa muito ruim, né? Então, essas coisas começam a ser mudadas, né? Começam a ser trabalhadas e com isso a gente vai eliminando coisas ruins, porque todas essas coisas, percebe que se a gente vai cultuando isso no meio, são coisas que vão ficar no nosso meio, percebe? Uma maledicência é uma fofoca que você está fazendo, mas daqui a pouco você junta aquele povo que é maledicente, ou seja, sempre está falando mal de alguém, sempre está reclamando da vida. Então, em determinados momentos a gente está frustrado, tudo bem, a gente se desabafa, mas essa maledicência vai ficando no nosso meio. Tanto é que a pessoa começa a reclamar. E reclamar começa a clamar duas vezes, entendeu? Então a gente está fortalecendo o lado negativo. Enquanto que essa parte, ela fala exatamente de perceber isso, acolher isso, darmificar, ou seja, não ficar parado e olhar, não, é acolher isso. Acolher para compreender isso. Quando a gente começa a ganhar entendimento, a gente compreende, pede perdão e limpa. Entende? Através dessa força espiritual que age na matéria. Então, percebe que nessa hora a gente traz sim um espírito ou para a matéria, ou seja, trazer essa força aqui de cima, através da misericórdia divina, para que a gente tenha a reação. Né? E a reação desse karma, dessa ação, a gente para, opa, percebi que isso daqui era uma coisa ruim, vou parar por aqui, vou mudar essa ação. Né? Então, com isso, a gente consegue ter melhores associações, a gente consegue se associar melhor, a gente consegue trazer a essência das coisas para junto de nós e compreender a origem dessas coisas. Compreendendo e tendo isso em mãos, a gente tem a possibilidade de mudá-los. Porque o 3 então, fala dessa benevolência, o número 3 e mostra que é um número ativo. O 3 ele busca ir em direção ao 4. E o 4 nesse ponto, ele fala
da, do Dálita, de uma porta que se abre. E fala do signo de Marte também. E fala de trazer essa energia para a matéria, para uma nova ação, para um novo momento. Se você olhar tudo isso que a gente está falando, que é um ponto, né? Se você olhar tudo isso de longe, um sol, que nem uma estrela que a gente vê, se a gente olhar mais de perto, você vai ver que não é uma estrela, é uma galáxia. Ou seja, um sol central e várias outras estrelas ao redor, outros sóis ao redor, como na imagem aí. Então, tudo isso é um único verso de Deus, sendo que cada letra representa um atributo, representa um planeta, representa, né, o sol, tudo que foi criado, que é visível ou invisível. Tem alguma pergunta, Chico? Não, não, tá tranquilo. Podemos continuar? Podemos. Uhum. Na verdade, então, você olhando isso de perto, você vai ver esses planetas, né? Aqui, no caso, caminhando da Terra, nosso querido planeta está aqui, ó. A gente vê o espelho, né? O engraçado é que a Lua para nós aparece com o mesmo tamanho do Sol, só que ela está, se não me engano, 200 vezes mais distante que o Sol. Então, ela parece ter o mesmo tamanho, mas é só uma aparência. Hum? Porque ela está mais próxima à Terra. Então, você vê que a Lua tem essa influência direta às nossas emoções, nessa alma que está ligada à nossa alma animal, né? Então, ela está ligada à vida, está ligada ao número 40, né? Que é a letra Men, que está relacionada à vida, ao elemento água. Então, a lua representa as nossas emoções, representa a mãe, representa aquilo que nos abarca, né? Aquela coisa que a galinha que põe os pintinhos, aquele que aquela que protege, que zela, né? Na lado positivo é isso, que é o signo do câncer, né? Que é o regente à lua, que é esse mês que a gente está. Então, o canceriano tem essa questão de gostar da casa, de gostar da família, ser apegado à família. Por um outro lado, tem o lado, tudo tem o lado positivo e o lado negativo. Um dos lados negativos que pode existir no canceriano ou canceriana é exatamente a mentira, o excesso, né, para não magoar, não permite para não magoar. E outra também é muito influenciável, percebe? Porque como é elemento água, a água pode ser limonada, a água pode ser café, a água. Então, o que está no meio entra no canceriano, né? E vira esse suco, né? Essa polpa, esse tutti-frutti, né? Ou seja, um monte de frutas ali. E que a gente, nessa água, tem essa memória que precisa ser limpa, que precisa ser compreendida e precisa ser transmutada. Então, isso começa a entrar porque se você pega essa parte de cima, o último planeta que nós temos aqui, ó, isso daqui a gente coloca a Lua, né? Aí esse planeta, o primeiro planeta seria a Lua, que na verdade é um luminar, né? Aí depois a gente tem Vênus, Mercúrio, né? E o Sol. E outro planeta que está perto também, que é Marte. Esses planetas aqui, então, são colocados como mapa até como pessoais. E tem a ver com a energia da criação pessoal. Aquilo que a gente coloca como Yetzirah, tá? São colocados na astrologia tradicional como pessoais porque tem representações de comunicação, tem representação de sentimento, do nosso ego, de como a gente se mostra para o outro, tá? E aqui, os outros dois planetas, que é Júpiter e Saturno, eles são planetas ligados ao social, tá? E os trans aqui, né?
que são já invisíveis, Urano, Netuno e Plutão, você percebe que a influência é muito mais espiritual, né? Urano rege muito a parte da energia, ele quebra padrões. O Netuno está muito ligado a essa parte espiritual, mas essa parte já que dilui, né? Que percebe essa sutileza. É como a gente fala assim, Netuno rege os mares, os oceanos. Então você vê aquela questão assim de Iemanjá, né? Na religião afro, falando que todo é a mãe da vida, ou seja, tudo veio do mar, né? Toda a criação veio do mar. E também tudo volta para o mar. Então, um pequeno cemitério é o cemitério a Calunga, que eles falam pequeno, é um cemitério que a gente enterra aqui na Terra. Mas tudo que está na Terra, através do ciclo das águas, volta para o mar. Voltando para o mar, então, percebe que tudo que está nos sais, né, está tudo registrado no mar. É o grande cemitério. O fundo do mar, então, tudo que está na Terra vai para o mar. E no mar, ele vai, tem essa ação do sal, então, o que que acontece? O sal, ele coloca isso para o reino mineral submerso, onde que tudo aquilo que está na Terra é cristalizado, né? E vai para o fundo do mar. Então, essa ação de Netuno, né? E Plutão, que é exatamente o último planeta que fala dessa transformação profunda, que até o regente, na astrologia moderna, do signo de Escorpião, que fala dessa transformação profunda, fala do reino mineral submerso, né? Ou seja, se aqui a gente está falando das águas, do mar e tudo mais, que tudo que está na Terra vai para o fundo, vai para Plutão. Então, Plutão rege essa parte profunda, rege essa transformação profunda, né, das emoções, da vida, e separar as coisas, né? Separar o que que é sutil do que é denso, e dar o valor de cada coisa no seu devido lugar. Continuando. Vamos lá. Próximo. Agora. Engraçado que a gente sempre volta a um ponto, percebe? Se eu te olhar, então, um ponto agora, né? É, falando do número 4, fazendo um parâmetro, aí, o número 4, ele fala da letra D. A letra D, ela fala das quatro direções, né? Norte, sul, leste, oeste, quatro reinos animais, né? O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano. As quatro estações do ano, né? Quatro também são quatro letras que compõem o nome de Deus, que tudo criou, o tetragramaton, conhecido na magia, né? E o 4, então, ele dá possibilidade, ou seja, o 4 como uma porta que se abre, como imagina um mundo que tem a porta, o mundo é uma porta onde você pode visitar, onde você pode entrar, né? E volta a um ponto. Imagina que a gente tinha um espírito vindo para a Terra para incorporar no ser humano, tá? A gente é comprimido e entra num pontinho que está ali, né? Que é essa Terra. E se você olhar na Terra, de cima, você vai ver um monte de pontinhos aqui. Cada pontinho desse é uma cabeça. Então, tudo que é Deus ficou comprimido, foi se comprimindo. Dá para entender? Né? Foi comprimindo no plano, numa galáxia, foi comprimido no planeta e agora vai ser comprimido no pontinho menor, que é uma pessoa. Se olhar do alto, cada pontinho preto que está se movimentando aqui embaixo aqui, somos nós. E esse é o tetragramatom, percebe? O Yud, o Re, essa letra Yud, que representa a cabeça. O Re, que essa outra letra representa nesse ponto, percebe os ombros e os braços. O Vav representa aí, no caso, o elemento ar, né? E aqui,
o outro Re, que representa o elemento terra. Percebe que aqui o elemento ar no tronco aqui é onde estão os pulmões, onde está aqui em cima. Esse Re, ele também trata muito dessa parte onde estão as vísceras aqui, tá? Que tem muito mais água. E aqui o que nos conecta à Terra. Então, na verdade, a Terra é uma repetição desses, é o final desses três elementos: fogo, ar, água e ar, que geram a Terra, tá? O fogo estando em cima, no Yuda aqui, é como a gente vê até a temperatura da pessoa. Você põe a mão na testa, né? Se a pessoa está nervosa ou tem uma informação que o espírito o ar, né, começou a esquentar, você percebe aquela coisa que a temperatura sobe e a pessoa está com febre, né? Então, esse espírito também, ele tá, percebe que esses triângulos aqui, ó, o fogo puxa para cima e o ar também puxa para cima. Ele busca a ação de um espírito. Ele tem esse fogo, essa necessidade, esse desejo, essa vontade. Nossa alma, ela tem essa vontade de entrar em contato, de se sentir pleno. Então, ela busca algo para ser preenchido pelo divino, algo de bom que nos preencha, através da ação do Espírito ou do sopro divino do elemento água. Para quê? Para trazer uma vida, ou seja, a água, né? Elemento água, que seja mais abundante, que seja mais alegre, que seja mais feliz, trazendo mais estabilidade na Terra, tá? Então, os cinco, né? As cinco pontas aqui do ser humano, né? Percebe que aqui é um ponto, olha, se você parar para ver, isso também é um triângulo, tá? Ó, aqui, ó. Tem um ponto aqui, ó, e aqui tem duas perninhas no re, ó, voltado para o alto, né? Então, a estrela de cinco pontas, que é assim, ó, é uma estrela que representa o homem. Isso é conhecido como microcosmo. Ou seja, nessa base aqui, a gente tem a dualidade, a gente pode ir para a direita ou para a esquerda, buscando aquela ação da matéria para o espírito, aqui em cima, ou muitas vezes buscar do espírito para a matéria. A gente recebe uma coisa e faz esse movimento, né? O movimento é trazer uma coisa, a gente se apega a isso. Deixa eu até desenhar. A gente recebe, por isso que é colocado que a gente recebe com a mão esquerda. A gente recebe aqui, né, com a mão esquerda, e depois a gente usa isso para um fim, faz uma ferramenta, e depois a gente não precisa mais dessa ferramenta e se utiliza isso para o alto. Então, essa coluna aqui, na verdade, ela faz isso. Ela puxa da matéria para o espírito. E aqui puxa do espírito para a matéria. Então, a gente recebe e depois a gente doa. A gente não consegue dar alguma coisa que a gente não tenha. A gente dá uma palavra para uma pessoa porque a gente teve um certo entendimento. E a gente compartilha isso. Isso nos faz mais merecedores de adquirir mais conhecimento. E com isso, da mesma forma, então, a gente vai recebendo mais do alto. Então, se torna mais, novamente, a gente recebe aqui. Pega essa parte dessa natureza, dessa alma divina, através da ação dos espíritos ou do ar, percebe? E a gente vai entrar em contato com sonhos em desdobramento astral, ou recebe uma inspiração, uma intuição. E com
com isso a gente vai trazer essa intuição para a matéria, usar ela aqui e novamente fazer esse ciclo. Por isso que isso daqui é colocado como uma escada, na escada de Jacó. Jacó teve uma visão onde os anjos subiam e desciam por uma escada. Então, existe esse movimento que é conhecido como carruagem, ou Merkabah, que aparece na carta do tarot, cara, né? Na carruagem, onde tem um cavalo preto e um cavalo branco. O cavalo preto está aqui, né? E o cavalo branco está do outro lado. E um ser humano segurando as rédeas desses dois cavalos. Onde, com a mão esquerda, ele recebe do alto e na mão direita ele doa. E tem que estar em equilíbrio essas duas forças, para a gente compreender o caminho, que é o caminho cavalcado, o caminho do meio. Ou seja, a gente aprender essas coisas aqui, nesse caminho do meio, ou a gente caminha para o alto, usando a matéria para se tornar um melhor espírito, não precisar tanto da matéria, ou faz o caminho contrário, usando de toda a parte espiritual só para ter coisas materiais. Quando isso acontece, percebe que essa estrela vira, ela se torna isso daqui. Ela se torna uma força assim. Por isso que é colocado aqueles filmes de magia negra, o Caramba 4, que aqui aparece como que dois chifres, duas orelhas de um bode e a barbicha de um bode, representando a bestialização. Porque aí fortalece o que? A alma animal. Percebe aqui? Que aqui, no caso, fica um... Aqui não está. Aqui, aqui ó, dois. Olha o triângulo aqui de novo, ó. 2 para 1. Fica um triângulo assim, ó, para baixo. E aqui fica um triângulo para cima. Vou mudar até a cor do triângulo, só para... Pronto, vou botar isso. Aqui fica esse triângulo para cima, ó, ou seja, da matéria que está aqui embaixo para uma sutilização para cima. E aqui, o que é sutil se torna mais denso. Por isso que é falado assim, né? Isso daqui é colocado como tritocosmo, essa estrela de 5 pontas, ou seja, os mundos infernos, né? O purgatório e tudo mais. E aqui, um microcosmo humano, ou seja, um ser humano onde que tudo que está no alto, todos os planetas, mais para frente na geometria sagrada, a gente percebe muito isso. Os planetas, todos os reinos, né, estão no nosso corpo. Todos os animais, estão no nosso corpo, estão na nossa, na nossa natureza, na embriogênese ou no processo de criação. A gente percebe que quando a gente era um espermatozoide, você lembra? Então, quando a gente era um espermatozoide, a gente era um vírus que chegou e fecundou um ócito, ou seja, que se tornou um óvulo, né? Então, o cito é em segundo grau, que elas falam, termo técnico. Mas, na verdade, então, ele foi inseminado. Mas é a mesma coisa que um vírus faz no organismo. Ele penetra uma célula, percebe? E libera a proteína que é interna. Da mesma forma, então, a gente passa a ser um girino, a gente passa a ser um anfíbio. E você olha, por exemplo, o ser humano, como qualquer outro mamífero, é muito similar a qualquer outro mamífero. Depois, no processo mais adiantado, que vai se percebendo que vai tendo mudanças, ele vai ser uma vaca, um boi, o que quer que seja, ou um ser humano. Então, essencialmente, nesse plano que a gente está, a gente veio como ser humano, tem uma alma animal, que é a coletiva, né? Está ligado a essa parte coletiva, e tem uma faísca, que é essa alma, que é essa Eloqui, que recebe essa luz dos espíritos, tá? E que pode, através disso, acessar essa parte, essa alma evoluída. Então, por isso que é colocado como duas águas, né? A água de cima é essa água que está ligada a essa alma que está mais próxima a Deus, que é o
o Neshama. E essa alma que está aqui embaixo, né, que é essa Nefesh, essa alma animal, é a água de baixo, e que tem essa parte de preservação, que é instintiva, e tem também essa parte em nós humanos, e tem essa faísca divina, que pode fazer com que a gente mude a nossa vida ou continuar nesse processo material até em planos mais densos que a Terra. Ou em planos, por isso que é colocado como planos infernos, aonde que não é um castigo. Mas é a mesma coisa que você pegar a água e misturar um monte de terra. Você põe um meio viscoso, aí você vai perceber o quê? Que a argila vai ficar em cima e as pedras maiores vão ficar embaixo, vão cair mais rapidamente e sucessivamente o que é mais denso vai ficar embaixo e o que vai ficando mais sutil vai ficando mais em cima. Então, a ação, a compressão, o peso é maior embaixo. Com isso também a resposta nos planos inferiores, vamos assim dizer, é mais dura, a lei é mais severa, né? A lei mecânica é mais severa. Porque imagina que você tem dois triângulos iguais, né? Junta um sobrepondo com o outro. Se eu colocar um triângulo sobreposto ao outro, na verdade, o que que acaba acontecendo? Ele se autoanula. É a mesma coisa que você pegar uma corda, né? Você põe a mesma força de um lado e do outro. Os dois fazem força, nenhum dos dois nem vai para frente nem vai para trás. A corda fica com a mesma extensão. Então, ele serve como uma proteção, percebe? Quem está dentro de um ciclo de proteção desse está protegido de qualquer força externa, desde que ele não faça nenhuma ação. Porque a partir do momento que você tomar qualquer ação, você está saindo fora dessa estrela de 6 pontos. Então, o momento, a estrela de 6 pontos é muito legal quando você tem um período que você está muito tumultuado, você fala, não, vou ficar quieto. Eu não vou tomar decisão nenhuma, não vou falar nada, não vou fazer nada. Eu vou ficar quieto, eu vou simplesmente estar com isso pensando a respeito. Né? Ou seja, buscando assim uma orientação divina. Então, né, nesse ponto que você medita, né? Porque o 6, nesse caso, também representa a letra Vav. E a letra Vav, ela representa a terra, é o elemento terra. Né? Então, a letra Vav, ela fala, né, dessa questão material. Já a próxima letra, que é o número 7, ela vai falar do design. Design representa espírito ou ferramenta. E a letra Vav, que é o número 6, também fala do signo de touro, percebe? E o signo de touro, ele fala do apego. O signo de touro fala do ter. Da casa 2, falando da astrologia, que é o ter, eu tenho, é meu. Né? Meu trabalho, meu filho, minha casa, minha propriedade, fala de bens imóveis, percebe? Então a gente não doa alguma coisa que a gente não tem. Então o 2 é o apego, é o ter, é o dinheiro, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente quer perto da gente, junto de nós. Mas a gente não abre mão, volta a dizer, daquilo que não tem. Então as coisas, elas se tornam um uso, ou seja, eu uso as pessoas e as pessoas me usam, eu sirvo as pessoas e sou servido. Porque a pessoa que não serve, vamos colocar a pessoa que não serve, aquela pessoa não presta, ela não presta para o outro, ela não se presta, ela não doa nada, ela não serve nada. Então ela se torna emprestada. Percebe? Então, muitas vezes a pessoa fala assim, não tenha vergonha de qualquer trabalho que você faça. Porque, na verdade, você está servindo algo. E servir, você é servido. Você é importante porque você importa coisas.
Você traz novas coisas para você. Você doa com isso mais coisas. E você recebe mais coisas, e por aí vai. Então fica esse fluxo, percebe? Então a vida se torna esse fluxo. Então, a letra R, que é o número 5, né, representa uma janela que se abre para o alto. É o signo de Áries, é o primeiro signo zodiacal. Né? E o número 6 representa o signo de Touro, né? Que representa também esse servir à humanidade, ter as coisas para servir para o outro. Então, o taurino, como gosta muito de comer, ele gosta de servir o jantar. Você vai para casa do taurino e você fala, vai lá em casa comer alguma coisa. Não é? Vai fazer uma reunião, comer, beber e morar, comemorar. Aqui percebe aquilo que eu estava falando, né? Que são o triângulo, ou seja, o triângulo aqui, os dois pés voltados para o alto. E essa relação do corpo, tá? Sendo Áries, a letra R, o número 5, a gente falou do número 6, que está ligado à letra Vá. Não vou entrar muito em Gêmeos, Câncer, essa parte, tá? Mas, o que acaba acontecendo? A gente vai entrar um pouquinho mais para frente. Nesse ponto, percebe que a gente está na roda zodiacal, né? Percebe os símbolos aqui, né? É um carneiro, é um bode, né? É um touro, né? Aqui é o gêmeos, são dois, a nossa dualidade. Aqui é um caranguejo, aqui é um leão, né? Aqui é o símbolo da Virgem, né? Ou Virgem, constelação de Virgem. Aqui o Libra, né? Que é a dualidade, é o contraponto do outro, a justiça. O Escorpião, o animal escorpião. Sagitário, metade cavalo, metade tronco de um homem. O Capricórnio, que é metade do corpo de um peixe, né? Com a parte humana. Ou muitas vezes representado também como um bode que atingiu o ponto mais alto de uma montanha. O signo do aquário, ou seja, o aquário que ele pega o Harry Potter, né, que nem o pessoal fala, que a gente Urano, é energia, então ele fala de receber alguma coisa do alto e passar esse pote com esse conhecimento para as pessoas aqui embaixo. Por isso que fala de tecnologia, fala de outras de inovações, nova forma de viver, de estar ligado à verdade. A base é a verdade. E aqui outro signo, que é o peixes, né? Ou seja, é um peixe. Então, todos os signos que a gente tem, todos nós temos o signo em algum lugar, falam de atributos que a gente tem numa alma animal que, com essa eloquítio, essa parte da nossa alma animal, mas que ainda tem essa faísca divina, a gente pode ganhar compreensão do para que a gente está aqui. E compreendendo esse para quê, a gente pode mudar a nossa natureza animal. Sem chegando ao ponto de vencer a morte, porque a gente, quando se liga ao eterno, não existe mais a morte. Mas aqui, né, como corpo temporal, a gente está fadado à morte, à ruína, né? Então, a ideia toda é vencer a morte. Mas isso não representa um peso, isso representa, pelo contrário, representa uma alegria, representa ter mais satisfação, ter mais felicidade na nossa vida. Né? Aqui, percebe o tetragrama que representa o corpo? Tem as permutações. E cada permutação, que é uma mudança, percebe? Vai mudando as letras de posição, representa o nome de Deus, tá? Representa um mês do ano e um signo do zodíaco.
né? Representando atributos, né? Então, cada signo aí representa um atributo, uma parte do corpo também. O Áries representa a cabeça, o Touro representa o pescoço aqui, tá? O Gêmeos mexe muito com o pulmão, Câncer, estômago, percebe? O Leão, toda a questão do plexo solar aqui, da parte umbilical, né? Virgem, intestino, né? Intestino delgado, Libra, que é intestino grosso, Escorpião, os órgãos sexuais, Sagitário, as coxas, Capricórnio, joelhos, Aquário, as canelas e Peixes, os pés. Essa natureza que está externa a nós também está interna, né? Representado também pelos planetas, que eu acho que eu vou deixar para frente, que já são, vai dar 10 horas. Dá uma pausazinha aqui. E a gente continua essa parte na cena dos próximos episódios.